Olá, estamos começando mais um bate-papo e eu quero que você seja muito bem-vindo. Vem comigo. E hoje o bate-papo é com a Amélia Basile, psicopedagoga clínica. Amélia, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Obrigada, Márcia, o prazer é meu. Agradeço muito o convite, viu? É um prazer estar aqui com você. A gente tem muito o que falar, é bem complexo, né, esse tema. Sim. Qual a área que atua a psicopedagoga? Márcia, eu trabalho com dificuldades de aprendizagem. E essas dificuldades englobam N fatores. Então, eu atuo em algumas áreas como dislexia, então o disléxico me procura na clínica, crianças hiperativas com TDAH, também atendo, faço acompanhamento escolar com crianças que têm dificuldades nessa área. Então, é um trabalho bem amplo, bem complexo, e eu trabalho tanto com crianças como com jovens também, adolescentes, Adolescente. isso mesmo. Em qual momento é diagnosticado para que a criança ou adolescente seja acompanhada? Então, existem alguns momentos que isso pode estar acontecendo. Com a pandemia, eu percebi que muitos pais começaram a perceber a dificuldade em casa e começam a procurar a clínica. Mas existe um trabalho muito importante feito pelas escolas que, ao perceber as dificuldades de desenvolvimento dessas crianças, elas já encaminham para as psicopedagogas. No caso, eu recebo muitos encaminhamentos de escola também. É, porque não é só em casa, né? Não, Ou é uma extensão, acredito, né? Porque se tem o problema em casa, talvez os pais nem percebam, não é isso? E a escola sim que se atenta, eu acho, acredito que pelos profissionais, e aí onde encaminha também, isso é importante, é né? isso mesmo, Frisar. porque assim, a escola começa a perceber o baixo rendimento em sala de aula. Então, se você analisar uma criança em fase de alfabetização, existem pré-requisitos esperados para aquela faixa etária. Então, ela não consegue, né, chegar nesses pré-requisitos e a escola começa a perceber as defasagens. E é muito importante que a escola faça esse diagnóstico assim precoce, a gente fala, né? Que esse é o déficit de aprendizagem, é isso. Isso mesmo. Tem várias Às vezes, a questões. gente percebe o quê? A criança simplesmente não aprendeu. Ela tem uma dificuldade escolar. Pode ser na área de português, na área de matemática, mas ela não tem um transtorno neurobiológico. Porque, por exemplo, a dislexia, o TDAH são transtornos neurobiológicos que necessitam tanto do meu acompanhamento, como muitas vezes encaminhar para um neurologista, o acompanhamento com fono. Então, a gente faz um conjunto, há um trabalho em conjunto, e esse trabalho muito bem elaborado, porque não depende de um único profissional. Então, quando é um transtorno, é mais complexo, Márcia. Inclusive, é uma equipe que você tem no Espaço Basília, é isso, né? Teu Isso, espaço. isso. A clínica, ela tem profissionais que trabalham em diversas áreas. Eu tenho vários psicólogos que trabalham comigo, porque como eu não sou psicóloga, sou psicopedagoga, eu tenho esse apoio. Tem TO, terapeuta ocupacional também. Então, eu também trabalho com autismo leve. Que se chamava antigamente de Asperger, né? Então, hoje esse autismo leve também vem sendo desenvolvido pelo psicopedagogo. E lá nós temos psicólogos, TO, que trabalham nessa área. Então, a gente faz um trabalho em conjunto. Amélia, na pandemia, a dificuldade tem sido maior com as famílias, estando todos juntos. Como que é para vocês, É, profissionais? a dificuldade, assim, inicialmente, eu acho que todo profissional da minha área teve que se reinventar. Nós tivemos que repensar uma dinâmica que antes era aquela dinâmica presencial. Então, você fazia o atendimento na clínica, eu sempre fiz um acompanhamento com a família, não só com a criança, e depois eu comecei com atendimentos online. Então, esse atendimento online, ele foi um novo passo, eu acho que na nossa carreira, e bem dinâmico e desafiador, porque ele tem que ser interativo, você tem que fazer com que essa criança tenha interesse, né, por esse trabalho. Então, ele exige um pouco mais do profissional, sim, e a família precisa estar presente também.
Por isso que é bem mais trabalhoso isso que a gente está vivendo, né? A pandemia, e é gratificante, né? De você ver o resultado, né? Isso. Nossa, quando a gente vê o crescimento dessas crianças, o quanto eles conseguem, né? Porque o que acontece? Quando eu tenho uma dificuldade instalada, eu tenho uma baixa autoestima. Eu começo a ter comportamentos de esquiva, de recusa, que muitas vezes a família fala assim, ele não tem vontade de aprender, e ele, na verdade, ele tem uma dificuldade, muitas vezes severa, que precisa ser trabalhada. Uma desmotivação, talvez. E aí ele perde né? interesse pela escola. Então, essa desmotivação, muitas vezes, passa, não é por uma preguiça, né? Como a gente fala, ele é mais preguiçoso. Não, ele tem uma dificuldade que a gente consegue trabalhar e resgatar, né, esses valores pessoais e a questão escolar, que ela é necessária, né? O aprendizado, ele é importante. E nisso é onde eu ia te perguntar que o trabalho se estende à família, né? É onde vem de encontro com isso que a gente está falando. Se a família não estiver integrada, o trabalho se torna deficitário. Porque você tem que, inclusive, trabalhar rotinas familiares. Agora, com a pandemia, Márcia, muitas pessoas passaram por uma dificuldade muito grande em lidar com essa nova realidade. Você imagina uma criança dentro de casa e a família tendo que assumir, sim, o papel que antes era muito mais da escola. A escola se desdobrou, está se reinventando, tem um papel fantástico nessa problemática, mas a família também. Então, a gente precisa trabalhar toda uma organização familiar, até rotina, dinâmica, horário de estudos. Então, a gente faz um planejamento familiar e aí você consegue alcançar um sucesso, né? Porque cria-se uma dinâmica mais harmoniosa e antes poderia ser desgastante para essa família. E tudo agora, gente, é o que eu falo, né? Se reinventar, tudo. Não adianta falar, olha, era assim. Hoje tem que ser do jeito que a gente driblar a situação, porque além dos pais estarem em casa com a criança, né? Trabalhando de forma remota, os pais, alguns nem trabalhando, talvez, então é uma junção de fatores negativos que é aí onde entra o profissional para estar driblando isso, né? E se você parar para pensar, quantos distratores nós temos dentro de casa, né? A criança, ela está no computador, tendo aula online, só que ela tem o WhatsApp, ela tem um videogame disponível ali, os jogos online. Então, inclusive, eu passo para essa família alguns mecanismos que podem, vamos dizer assim, você programa quando esse WhatsApp da criança pode estar ativo, então em determinado momento ela não vai ter acesso a determinadas ferramentas, né, relacionadas à internet, o que vai favorecer esse aprendizado, porque entre olhar o professor e jogar, né, eu acho que a concorrência é grande dentro de casa, mas né? os pais têm que estar em comum acordo também, né? O trabalho, tem que ajudar. O trabalho tem que ser comum. Eu acredito que seja 60% ali os pais, né? Vamos se dizer, porque você dá a base, ou meio é meio, mas assim, é fundamental que os pais acatem o que você passa e faça em casa, né? O trabalho só vai acontecer se a família gostar do profissional que ela escolheu para atuar junto com o seu filho, sentir segurança, porque a segurança, né? Se você acha que o profissional não está passando segurança, você não consegue cumprir o que é necessário. Então tem que ter uma empatia muito grande, um diálogo constante. Então, por exemplo, o meu WhatsApp é aberto aos pais. Então, eu recebo, às vezes, alguns pais têm dificuldade final de semana, eles me mandam mensagem, a gente consegue... olha, aconteceu um fato importante, a mãe está bem tensa, então ela consegue me mandar essa mensagem, a gente consegue fazer uma orientação à distância. Então, isso também passa segurança para a família. Amélia, eu ficaria o dia inteiro aqui falando com você. Obrigada. Deixa eu te falar, a partir de quantos anos a gente já consegue detectar a idade, o menor aí? Olha, eu começo a trabalhar com crianças de 5 anos, mas para você fechar um diagnóstico, 6, 7 anos. E muitas vezes eu preciso encaminhar para neuro. Então, existe um médico que
que nós temos algumas parcerias, né? Pessoas que a gente vem trabalhando, tanto fono quanto psicólogo, neuropsicólogo, muitas vezes eu preciso encaminhar para fechar diagnóstico. Muito bem. Amélia Basile, psicopedagoga, olha que legal, gente, a Amélia é lá do Espaço Basile, é bacana, né? Porque lá você encontra tudo. Aqui, olha, eu vou até ler. Dislexia, né? Que você trata disso, dislexia. Não só ela, como os profissionais que existem lá no Espaço Basile, onde está passando aqui o contato, o endereço, ok? Olha, dislexia, disgrafia, déficit de atenção e hiperatividade, e dentre outros Isso, fatores, tudo que é né? relacionado à dificuldade de aprendizagem, eu atuo. Então, a disgrafia seria relacionado mais à parte de psicomotricidade, então aquela letra que a gente fala, letra feia, e a mãe chama a atenção da criança, na verdade é uma dificuldade motora que precisa ser trabalhada. O TDAH, que é uma criança mais hiperativa, né, que não consegue focar, perde a atenção muito fácil. A dislexia, que é relacionada a um distúrbio relacionado à leitura e à escrita. Desortografia, questão de ortografia mesmo correta. E aí, olha, eu fico aqui horas falando, Márcia. E o autismo, né, que eu estou esquecendo, que a gente também trabalha. Eu, no meu caso, eu trabalho com autismo leve, mas há profissionais na clínica que já atuam com autismo mais severo também. Muito bem. Isso é, gente, a importância da profissional competente, né? Eu falo que o médico, o mecânico, seja o que for, se você não confiar, não acreditar, não adianta. Isso transpassa para a criança também, né? Obrigada, seja muito bem-vinda. Sempre que quiser, o microfone vai estar à tua disposição. Eu agradeço, foi um prazer conversar com você e é só me convidar que estarei aqui. Okay, Obrigada, Márcia. E assim a gente fica com o nosso bate-papo de hoje com a Amélia Basile, lá do Espaço Basile, que está aparecendo aqui o contato. Gostou? Aguardo você no próximo.